Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje vamos falar sobre o primeiro levantamento da safra de grãos 21-22. Vamos falar também sobre o balanço do crédito rural e também sobre a colheita brasileira de grãos no Brasil. Vamos falar sobre a produção de sorgo boliviano gigante. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o primeiro levantamento da safra de grãos 2021-2022. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, divulgou agora o primeiro levantamento da safra de grãos 21-22 e aponta que a produção total de grãos em Goiás deve aumentar 21% na safra 21-22. O trabalho aponta que o volume de grãos produzidos deve saltar de 23,8 milhões de toneladas na safra 2021 para 28,8 milhões de toneladas agora, nesse novo ciclo, representando um novo recorde para o Estado. Os cálculos para a área plantada e produtividade também são amplamente positivos. Expansão de 4,4% da área e 16% em produtividade. A soja segue como principal produto da pauta agro-goiana. A produção da oleaginosa deve crescer 2,9% no estado, atingindo 14 milhões de toneladas agora nesta safra. Com o resultado, Goiás mantém a quarta posição nacional entre os maiores produtores estaduais. A CONAB estima avanços significativos nos volumes a serem produzidos em culturas como girassol deve crescer 56%, o milho mais 51%, o trigo quase 40%, o sorgo 26,6% e caroço de algodão deve crescer aí por volta de 23%. A expectativa é de produção total de milho de 12,8 milhões de toneladas agora nesta safra, o que mantém o estado na terceira posição nacional. Já o sorgo deve fechar o novo ciclo com 1.100.000 toneladas, fazendo com que Goiás permaneça como maior produtor do grão no Brasil. E no caso de outra cultura relevante para o estado, a cana-de-açúcar projeta Goiás na terceira posição entre os maiores produtores de cana-de-açúcar, com estimativa de produção de 72,7 milhões de toneladas de cana, agora nesse novo ciclo, e teve uma queda aí de 5,4% em relação à safra passada. Tomate e café arábica devem apresentar igualmente recuo na produção de quase 8% para o tomate e 8,7% para o café. Os cálculos indicam, por outro lado, ampliação do volume a ser produzido de banana, deve crescer aí 5%, laranja 12%, mandioca quase 11% e a uva 11%. E agora eu vou comentar sobre o balanço do crédito rural. Os números do balanço do crédito rural, divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária, aponta que nos 3 primeiros meses de operação do Plano Safra 21-22, os produtores rurais, cooperativas e agroindústria contrataram 97,7 bilhões de reais para financiar a atividade agropecuária, florestal, aquícola e pesqueira. O valor representou um incremento de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, distribuídos em mais de 668 mil contratos, 3% a mais. Os financiamentos em investimentos registraram o maior crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior, 59%, com 29,4 bilhões de reais e 329 mil contratos firmados. Com maior valor liberado, as operações de custeio alcançaram perto de 52 bilhões de reais, um incremento de 27% e 333 mil contratos, um incremento de 6%. Nas outras finalidades, a procura por financiamentos de comercialização cresceu 34%,
ou 8 bilhões de reais. E industrialização cresceu 42%, ou 7,2 bilhões de reais. E agora, vamos falar sobre a colheita brasileira de grãos aqui no nosso país. A colheita brasileira de grãos, deste ano, ela deve atingir 250,9 milhões de toneladas, 1,3% menos que o ano passado, segundo o novo levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Na comparação com previsão divulgada no mês passado, a estimativa é 0,3% inferior. E ao detalhar os cálculos, o IBGE informou que ante a safra de 2020, houve um crescimento de 10,3% na produção de soja, para 134 milhões de toneladas, um novo recorde, e recuo de 16,4% no caso do milho, para 86,3 milhões de toneladas. Para o arroz, a estimativa é de 11,5 milhões de toneladas, uma alta de 4,4%. Para o algodão herbáceo, é de 5,9 milhões de toneladas, queda de 17%. Soja, milho e arroz representam juntos 92,4% da produção brasileira de grãos e ocupam 87,7% da área colhida. O novo levantamento sistemático da produção agrícola confirma que, no total, a área chega a 68,3 milhões de hectares neste ano, com alta de 4,4% frente ao ano passado. E agora eu vou comentar sobre o agronegócio no estado de Goiás. O agronegócio goiano ele foi responsável por quase 71% das exportações do estado no mês passado. E de acordo com o Comex Stat do Ministério da Economia, as vendas externas do setor somaram quase 530 milhões de dólares, enquanto todos os setores juntos exportaram 747 milhões de dólares. Com o resultado, Goiás atinge 7,4 bilhões de dólares em exportações de janeiro a setembro deste ano, tendo o agro sozinho participado com 5,9 bilhões de dólares, ou seja, quase 80%. Ainda segundo o Comexstat, o saldo da balança comercial goiana está positivo em 3,7 bilhões de dólares neste ano de 2021. Nos primeiros 9 meses deste ano, o agro goiano vendeu para o exterior 5,9 bi e comprou apenas 80 milhões de dólares. Este saldo positivo de 5,8 bi supera em 13% o saldo do setor no mesmo período do ano passado. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre alteração na importação e exportação de defensivos e também sobre a produção de sorgo boliviano gigante. É um minuto só, nós voltamos já. De segunda a sexta, após o The Noite Day, Operação Mesquita. Só quem dirige uma Ranger sabe a emoção que é domar a raça forte. Chegou a nova Ford Ranger 2022. Aventura na cidade ou no campo. Agora, ainda mais conectada. Com o aplicativo Ford Pass, é a picape mais premiada do Brasil. Vencedora em 3 categorias da revista 4 Rodas. Motor diesel mais econômico da categoria. A mais valorizada na hora da revenda. Líder absoluta entre as top de linha do mercado. Faça um test drive nas concessionárias Ford.
estrada com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre, começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Participe da promoção Tanque Cheio com a 99 e concorra aos sorteios de 2 cartões Vale Combustível, cada um no valor de R$2.000. Você pode abastecer com álcool, gasolina ou diesel. É só anotar a data e 4 horários em que a buzina da promoção tocou em um mesmo dia. Promoção Tanque Cheio com a 99, 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: a maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM. Pode contar. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Eles já decidiram semifinal de liga. Chapa profundo no gol! E voltam a duelar em uma fase de grupos. A era galáctica de Paris quer provar do que é capaz. Mas as promessas alemãs querem surpreender a Europa novamente. Paris Saint-Germain e RB Leipzig. Nesta terça, 15:45 da tarde, Liga dos Campeões da Europa no SBT. É mais que futebol, é espetáculo. Essa transmissão é um oferecimento de PlayStation e Lays, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre alteração na importação e exportação de defensivos agrícolas. O Ministério da Agricultura publicou agora no Diário Oficial da União o decreto 10.833. Ele altera as regras para produção, pesquisa, utilização, importação e exportação de defensivos agrícolas no país, atualizando a legislação de 2006. O objetivo central é acelerar os registros de novos defensivos, mantendo o rigor técnico e segurança por parte dos 3 órgãos que realizam análise de aprovação, que é o Ministério da Agricultura, o IBAMA e a Anvisa. Conforme já foi noticiado aqui pela imprensa nacional, as principais mudanças tangem na celeridade de aprovação de novos produtos, mudança no registro dos chamados genéricos, que passam a ter reduzida a obrigação de novos estudos de eficiência, valendo os já realizados para ingredientes semelhantes de outras marcas. Já aprovadas também, passa a ser obrigatório o cadastro de aplicadores e ficam facilitadas regras para exportação. E agora eu vou conversar com o Euraime Queiroz Cunha. O Euraime, ele é doutor em ciência do solo e é um expert nessa área de integração lavoura e pecuária, produção de sementes, enfim, pastagens. E nós vamos falar de um tema muito interessante e que tem muita gente cobrando, que é o sorgo, o plantio da cultura do sorgo boliviano gigante. Euraime de Queiroz Cunha, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez, para falar de um tema altamente interessante. E tem muita cobrança, viu? Tem muita gente perguntando sobre isso aí. Tá tudo bem? Tudo bem, Toninho. Obrigado pelo convite novamente. Em nome da Semente Santa Fé, eu agradeço a oportunidade. Euraime, todo mundo, de maneira geral, pecuarista, principalmente pecuarista de leite, ele faz um silo de milho, gasta um dinheiro absurdo, adubação, semente, bom, enfim,
Aí ele começa a tratar do gado. O gado que está produzindo leite recebe a silagem de milho e às vezes lá umas novilhas também recebe. Até bezerro recebe silagem de milho. Está jogando dinheiro pelo ralo, não está? Bom, Tony, eu acredito que jogando dinheiro pelo ralo, eu acho que não é bem nesse sentido. Mas, como você bem disse, né, temos outras opções para tratar, né, o gado solteiro, ou a vacada vazia, as novilhas, as bezerras, né? Verdade. Aí, nesse sentido, nós temos outras alternativas que pode dar vai trazer uma viabilidade econômica melhor. E vai baixar o custo dele de trato, né? Isso, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Exatamente. Porque quando eu acho você, a não ser que você tenha muito dinheiro, mas você tratar de uma vaca vazia, de uma novilha ou até de um bezerro, na época da seca com silagem de milho, aí eu vou te falar uma coisa, fica caro. E existem alternativas, como por exemplo, uma delas que está arrebentando aí é o sorgo boliviano gigante, né? Conhecido como sorgão. Sorgão. E, inclusive, para você que é pecuarista de corte, para você que tem bezerro e aluga pasto, sai muito mais barato você plantar na sua fazenda o sorgo boliviano gigante, você tratar dos bezerros no coxo, do que alugar pasto, né, Eurênio? Isso, Toninho. O sorgo gigante boliviano hoje é uma grande alternativa no sentido de recria, vacas vazias, recrias de novilhas de alto potencial produtivo para o rebanho leiteiro. E por que ele sai mais barato, vamos dizer assim? Pelo seu alto potencial produtivo. Em potencial produtivo de produção de matéria seca, com investimento muito próximo ou abaixo da cultura do milho. Então ele tem um potencial até 120 toneladas de matéria original, matéria verde, por hectare, em 2 cortes. Falando em 2 cortes, eu planto o primeiro, normal, na safra, colhe e depois eu vou colher ele de novo na safrinha, né? Isso. Quer dizer, de maneira geral é. De maneira geral, é nesse sentido, e está correto a afirmação. O que vale atentar em relação ao sorgo gigante boliviano, que é um detalhe técnico de extrema importância e observação a ser feita, é que quando plantado no verão, ou seja, novembro ou dezembro, tem que fazer-se um primeiro corte antes do pendoamento, né? Antes dele soltar a panícula, que é mais ou menos na casa dos 115 dias. E isso é um ponto de atenção porque o pecuarista, o agricultor, ele aguarda o sorgo tradicional que existe no mercado para silagem, pendoar, ter o ponto ideal para silagem e fazer o corte. Se você plantar o sorgo gigante em outubro, novembro ou dezembro, se você aguardar ele soltar o pendão, você vai estar perdendo total eficiência do sorgo em qualidade de matéria seca, em qualidade de silagem. Então, primeiro se faz um corte, por isso que ele vai dar um segundo corte também. E bom, né? E de alta qualidade. Aí, no segundo corte, que se faz novamente um investimento, principalmente em nitrogênio e potássio, aí sim, no segundo corte, você aguarda o pendoamento e vai colher entre 120 e 125 dias, tendo uma silagem de alta qualidade, principalmente na produção de amido e energia para essa silagem. Recentemente nós fizemos um trabalho na fazenda Terra Santa, onde eles sequestraram, eles estavam com 400 bezerros, na faixa aí de 10, 12 meses, e tratando com uma área de 15 hectares de sorgo boliviano. Quer dizer, 400 bezerros com apenas uma área de 15 hectares de sorgo boliviano. E mais um detalhe, muito mais barato do que você alugar pasto ou então tratar com esses bezerros com silagem de milho, né? Isso, eu tive a oportunidade de ver a reportagem e o resultado é comprovado e é aquilo mesmo. Tá? Ele vai te trazer um custo-benefício muito melhor, com eficiência técnica superior, por isso que a silagem de sorgo, devido ao seu alto potencial produtivo, e a parte nutricional do sorgo, junto à parte de suplementação, de complemento com soja, ou com farelo, ou com energia, ela vai trazer um ganho de peso diário
ou do animal, e isso aqui entrega o resultado de custo-benefício por mês. Se você usar hoje, numa entre-safra, num pasto tradicional, da grande maioria das propriedades rurais que existe, o animal tende a perder peso, quando mantém é muito bom, mas a tendência é de manter peso. E o sorgo, ou a silagem de sorgo, ele mostra o contrário. Nós temos ganho de 300 gramas subindo. De 300 até 600 gramas. Depende do investimento. Depende do investimento. Isso. Quer dizer, perder peso não perde. E tem mais um detalhe. Se você comparar hoje 1 quilo de silagem de sorgo boliviano com 1 quilo de silagem de milho, a diferença é significativa, viu? Muito grande. Baseado nas fazendas que a gente visita, que o pessoal faz conta, tem planilha e tudo, é uma diferença que chega a ser aí 30%, 40% mais barato. Né? Um outro ponto interessante, que vai além disso, é que a grande maioria das propriedades pecuárias de corte tem se feito muita silagem de pânico de porte alto. Sim. Mombaça, Zuri, Miyagi. E quando você faz o sistema integrado, que é a associação do sorgo boliviano gigante, você consegue ter um aporte de 3 vezes até mais a produção em 2 cortes. Ou seja, você colhe de matéria original na casa de um pânico somente, aí ele vai também oferecer 2 cortes, em torno de 70, 80 toneladas, e o sorgo ele vai te oferecer a 120. E no segundo corte, ele vai te ofertar uma qualidade de silagem superior, devido ao grão. Bom, então eu posso plantar o sorgo boliviano com capim? Pode e deve. É uma das grandes opções hoje dos sistemas integrados de reforma de pasto, para fazer alimento durante o período da seca. E se você plantar ele em novembro, que é agora no início da estação de chuva, você consegue fazer 2 cortes, fazendo o investimento, produzindo essas 100, 120 toneladas por hectare. Agora, uma pergunta que muita gente me faz, eu bati o pé e falei, não, isso não acontece. Ah, mas o sorgo, ele é muito alto, qualquer ventinho derruba ele. Mas aí eu fui pesquisar, o sistema radicular do sorgo, quando o terreno é bem preparado, mas ele desce com gosto de gás, então ele segura a planta. E outra coisa, ele é bem adensado, né? Veja bem, é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida ao longo de muito tempo, e apesar da altura, o pecuarista, o agricultor, de fato, ele tem esse medo, esse cisma, né? Esse receio. Por quê? Geneticamente, esse sorgo foi desenvolvido para ter uma parede celular que ele tem uma resistência maior do que o sorgo tradicional. Apesar da altura, ele não vai tombar, e ele tem uma capacidade de perfilhamento e estrutura de planta muito interessante. Uma das características também é essa, além do sistema radicular ser extremamente profundo e agressivo. Olha, você que está nos acompanhando pode ter certeza absoluta do que eu vou falar agora. Você só vai arrendar pasto se quiser, né, Eurênio? Exatamente. Porque com um pedacinho, 2, 3 alqueires na sua fazenda, você plantando sorgo boliviano gigante, você plantando esse sorgo junto com capim, olha, eu acho que o seu gado vai ganhar peso, e não é pouco não, é muito. Então eu acho que está na hora do pecuarista começar a pensar num sistema profissional, encarar sua propriedade como ela deve ser encarada. A experiência que a gente tem, e por isso que eu trouxe o Eurênio aqui hoje, que conhece profundamente sobre isso, tem vários e dezenas de propriedades rurais que já fazem uso dessa tecnologia do sorgo com capim, pode ter certeza absoluta. Uma vaca, um boi, em pasto alugado, fica no mínimo 50%, 60% mais caro do que se você plantar o sorgo na sua fazenda. Eu não estou errado não, né? Toninho, você está bem dentro do número. É isso mesmo. Tá? E já está comprovado. Já está comprovado. Conduzir de forma correta, adubando de forma adequada, fazendo as aplicações de defensivo necessárias em função de pulgão, lagarta e assim por diante. Seguindo o protocolo, vai entregar o resultado e vai entregar o custo-benefício. Pois é. Se você pegar 100 bezerros hoje,
Bezerro aí 10, 12 meses, for alugar um pasto, é no mínimo R$30 por cabeça. 100 bezerros são R$3.000. Ora, com dinheiro de 3, 4 meses, você planta 3, 4, 5 alqueires de sorgo boliviano. Ah, mas eu não tenho equipamento. Aluga. Aluga equipamento que sai mais barato. Muito mais barato. A pecuária, ela é lucrativa. Ela dá resultado. O problema é nós, com todo respeito, nós é que somos ruins de serviço, né? Não, mas não é mesmo, meu rei. O caminho está aí, a tecnologia está à disposição, a informação está à disposição do produtor rural. É fazer acontecer. Faz se não quiser. O bem maior ele tem na mão, que agora, é o solo, a terra. A terra. Eurêmio, agora o plantio é igualzinho do milho, prepara o solo, tudo igual. É claro que você tem que saber qual é o adubo que você vai jogar, se é 5, 25, 15, 10, 14, não sei das quantas lá. Mas é igualzinho o milho, mesma coisa. É a mesma coisa. Quanto que gasta por hectare de semente? Aí tem um grande diferencial desse sorgo. Ele vai gastar na casa de 4,5 kg comparado com os outros materiais do mercado, que é entre 6 e 7 kg. Por quê? Porque a planta, ela vai perfilhar. Ela tem um potencial de biomassa muito superior do que o sorgo tradicional, para a silagem que tem no mercado. Então, o volume de semente que se gasta é menor. 4 quilos? 4,5 kg. 4,5 kg por hectare. Isso. Então você vai gastar 20 quilos por alqueire, uma média aí de 20 quilos por alqueire. Eu não sei se cabe essa pergunta, mas agora, nesse momento, eu sou um pecuarista e você foi vender a semente lá para mim. Aí eu vou fazer a pergunta para você. Eurêmio, quanto que custa por hectare para eu plantar e colher meu sorgo? Você tem esse número? Você diz só semente ou operacional? Não, eu vou plantar, tudo. Tudo. Um investimento médio, tá? Hoje, está na casa de R$4.000. R$4.000? R$4.000 por hectare. Pois é. O aluguel de 100 bezerros já paga um hectare. Sim. Mais o investimento total. Total. Claro. Para ficar bem claro. Máquina, calcário, gesso, tudo. Adubo, operacional de máquina, colheita, no monte, na silagem. Tá aí. Você só não faz, se não quiser. Eurêmio de Queiroz Cunha, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa. Só não entendeu quem não quer. Eurêmio, muito obrigado e até o próximo. Toninho, eu agradeço novamente. Obrigado pela oportunidade. Em nome da Semente Santa Fé, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Não dizer o que pensa e não agir, estas são condições de um escravo. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.